Venda FOB, ou seja, eu tenho que ir lá apanhar. Eu não tenho como ir lá apanhar. Você pode fazer esse transporte para mim? Aí C fez esse transporte. Então, o transporte realizado por C contratado por B. Transporte realizado por C, contratado por B. Então, essa é a situação que nós vamos analisar a partir de agora. Uma venda FOB, numa operação interestadual destinada a consumidor final contribuinte do ICMS, é a loja de sapatos comprando cortina, e foi contratado um transportador C para fazer esse serviço de transporte da cortina até a loja. Muito bem. O que nós vamos analisar aqui? Nós vamos montar um quadro em que a gente vai colocar da seguinte forma. Essa questão da análise dessa situação que nós colocamos ali. Vamos montar um quadrinho aqui. No qual nós vamos colocar alguns detalhes. Vou aumentar aqui, para dar um espaçozinho maior, o Borbinha trabalhar. Legal. Bom, então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui, olha, fato gerador do imposto, ou seja, qual o fato jurídico que vai permitir a cobrança do imposto. Nós vamos colocar aqui o sujeito ativo, ou seja, para qual estado é devido. Nós vamos colocar aqui o sujeito passivo e nós vamos colocar aqui a alíquota. C, interna, interestadual ou diferencial de alíquota. Muito bem, então vamos lá. Qual você identifica aqui como sendo o primeiro fato gerador? É a saída da mercadoria de A. É aqui, olha, o primeiro fato gerador. A saída de mercadoria de A. Então vamos completar lá no quadro. Qual vai ser o primeiro? A saída de A da mercadoria. Quem é o sujeito ativo? Vamos lá olhar, olha. O sujeito ativo, para qual estado é devido? Para o estado de São Paulo. Então completamos aqui. Estado de São Paulo. Quem é o sujeito passivo? Quem é que se dá dano de circulação da mercadoria? É o estabelecimento A. Então vamos lá. Estabelecimento A. E qual a alíquota? Ora, se é uma operação interestadual que destine bem a consumidor final contribuinte do ICMS, a alíquota aplicável na saída é a alíquota interestadual. É a alíquota interestadual. Maravilha. Qual é o segundo fato gerador? É o recebimento da mercadoria por B, a entrada da mercadoria em B. Então vamos lá. Segundo fato gerador é a entrada em B.
entrada em B. Quem é o sujeito ativo agora? Para qual estado será devido o imposto, aquele diferencial de alíquota? Para o estado do Rio de Janeiro, para o estado destinatário. Portanto, o diferencial será devido aqui para o Rio de Janeiro. Quem é que vai recolher esse imposto? O estabelecimento destinatário, a loja de sapatos. Então, o contribuinte, sujeito passivo, é B. E a alíquota é o diferencial entre a alíquota interna do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado destinatário, e a interestadual. Maravilha. Fechamos o segundo fato gerador. Qual seria o terceiro fato gerador? Vamos lá. O terceiro fato gerador é o início do serviço de transporte, o nosso terceiro fato gerador. Quem está transportando é C. Ele é o contribuinte. Então, vamos lá. Vamos completar o nosso terceiro fato gerador, início do frete, do serviço de transporte. O sujeito ativo, quem é? É o Estado de São Paulo, é onde iniciou o serviço de transporte. O sujeito passivo, o contribuinte, é o C, é o transportador. E por ser um serviço destinado ao usuário final, contribuinte do imposto, a alíquota aplicável é a interestadual. Maravilha. Muito legal. E agora? Vamos conhecer o último fato gerador. O último fato gerador, vamos lá lembrar da figura, é o recebimento, é o quarto fato gerador. É o recebimento do serviço pelo destinatário. É o ato final do serviço lá pelo destinatário. Então, olha, é o ato final do serviço de transporte. Serviço de frete, de transporte. O sujeito passivo, observem, é o Rio de Janeiro. É o estado do destinatário. O sujeito passivo é o B, é o usuário final do serviço. E a alíquota aplicável é o diferencial de alíquota interna do Rio de Janeiro e a interestadual. Então, observem que nesta situação que nós estamos analisando, nós temos 4 fatos geradores do ICMS. Nesta situação. O primeiro é a saída da mercadoria de A, o segundo, o recebimento da mercadoria por B, que é o diferencial de alíquota, o terceiro, o início do serviço de transporte, e o quarto, o recebimento do serviço de transporte, o ato final do serviço de transporte, tributado pelo diferencial de alíquota, conforme o nosso quadrinho aqui. São 4 fatos geradores com relação ao ICMS. 2 tributados pela alíquota interestadual, a saída da mercadoria e o início do serviço de transporte, e 2 tributados pela diferencial de alíquota, ou seja, o recebimento da mercadoria como consumidora final e o recebimento do serviço de transporte como usuário final do serviço de transporte. É o diferencial de alíquota. Por quê? Porque o destinatário é contribuinte do ICMS ao vender os seus sapatos, no exemplo que eu estava colocando aqui. Ele está comprando a cortina, mas ele é contribuinte do ICMS ao vender os seus sapatos. Muito bem, minha gente. Vejam como, com menos de 2 horas de aula, das muitas que teremos,
vocês já mataram 4 fatos geradores importantíssimos que nós vamos estudar lá no regulamento do ICMS, no decreto 27.427 de 2000, lá no regulamento vamos estudar esses 4 fatos geradores que o Constituinte, por disciplinar tanta coisa relativa ao ICMS, acabou por nos dar essa informação que vai ser repetida naturalmente ao estudarmos o regulamento. Por isso é que eu cito, chamo a atenção para a importância de conhecer esses dispositivos constitucionais e relativos à Lei Complementar 87. Muito bem. Mas eu dizia, e eu vou pedir para o pessoal do estúdio para voltar para os slides, eu dizia que nós temos que aproveitar que estamos falando das operações interestaduais, lembrando sempre que os incisos 7º e 8º, que acabamos de estudá-los, dizem respeito às operações interestaduais que destinem bens ou serviços a consumidor final ou usuário final do serviço localizado em outro estado. Mas vamos aproveitar e vamos falar de outras operações interestaduais agora, já puxando algumas informações que vamos ver daqui a pouco lá na frente. Então vamos lá. A próxima operação é a seguinte. Prestação de serviço de transporte ou comunicação que estejam sujeitos à operação subsequente, à prestação subsequente. Ou seja, uma transportadora faz o serviço de transporte até Minas Gerais e uma outra transportadora em Minas Gerais vai seguir com o frete adiante. Então, o início é tributado pela alíquota interestadual e o recebimento pela transportadora em Minas Gerais não é tributado, uma vez que será tributado na operação de transporte seguinte. Cuidado, que é a mesma questão, ou seja, a não cumulatividade. A transportadora em Minas Gerais pode abater do valor do imposto devido o valor devido pela transportadora de São Paulo, em função da não cumulatividade do ICMS. Mas vamos lá. Agora, minha gente, muito cuidado. Operações que destinem a outros estados energia elétrica e lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, destinados à comercialização ou industrialização. Antes de olharmos o resultado disso, vamos voltar para mim, por favor. Existe uma imunidade prevista no inciso 10, que nós vamos chegar lá nessa aula ainda, que diz respeito às operações interestaduais com combustíveis lubrificantes derivados de petróleo. Cuidado, álcool combustível não é derivado de petróleo, gás natural não é derivado de petróleo. Então, combustíveis lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica para